Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil, sábado da 22ª semana do Tempo Comum. Hoje nós queremos refletir um pouco a partir do texto que a liturgia nos propõe no Evangelho, a saber, Lucas 6, versículos de 1 a 15. Trata-se de um episódio no qual Jesus caminha com seus discípulos em meio a uma plantação de trigo. Motivados pela fome, alguns dos discípulos começam a pegar trigo, debulhar para comer. Isto é visto por alguns fariseus como uma transgressão, uma falta de respeito para com o preceito do sábado. E diante da situação eles perguntam: por que os teus discípulos fazem o que não é permitido no dia de sábado? Ora, a grande questão aqui parece ser cumprir ou não cumprir o mandamento do sábado, mas no fundo há uma segunda questão talvez mais significativa. E o que é permitido fazer no dia de sábado? O que nós vamos encontrar ao longo da tradição bíblica é que o sábado é de fato um mandamento importantíssimo, ao ponto de nós termos duas grandes tradições. A primeira defende o mandamento do sábado ligando-o à obra da criação. Como nós muito bem sabemos, nos diz o texto de Gênesis, no 7º dia o Senhor descansou. Assim como também nos diz Êxodo capítulo 20, versículo 11, que Deus abençoou o sábado, então o povo deve guardá-lo. Há uma segunda tradição também importante que liga o sábado à libertação, porque Israel foi escravo no Egito, Deus o libertou, agora deve guardar o sábado, conforme Deuteronômio 5, 15. O relevante aqui é entender que o sábado está intimamente ligado à identidade do povo, à identidade de povo livre, de povo liberto, que tem um dia para descansar, o que distingue do escravo. Porém, esta lei, esta norma foi utilizada, foi criada no sentido de justamente garantir a libertação do ser humano. Mas em um dado momento parece que ela começa a tornar opressiva e de forma meticulosa vão se calculando o que pode, o que é permitido, o que é correto ou não é correto fazer no dia de sábado. Infelizmente o preceito vai se tornando cada vez mais o centro e não o meio de garantir a liberdade. Aquilo que era instrumento tornou-se a finalidade. Aquilo que era secundário passou a ser primário. E isso vai gerando no povo, ao invés de uma experiência de libertação, uma nova experiência de opressão. Ao ponto de Jesus ter que responder de forma veemente: não lestes o que aconteceu com Davi? Jesus faz claramente uma menção ao texto de 1 Samuel, no capítulo 25, versículos 1 a 6. Onde Davi, diante de uma necessidade, precisou transgredir a norma, precisou transgredir um preceito, o pão da proposição, que era reservado apenas ao sacerdote, ele comeu juntamente com os seus parceiros que estavam diante dele. Então, nessa situação, Jesus aproveita disso para dizer algo muito importante, que o preceito por si só não é absoluto, que o mais importante é entender aquilo que ele deve preservar. O preceito, a norma, a lei, tem como intuito garantir a vida. E aqui Jesus nos apresenta algo muito significativo: o modo como nós lidamos com a norma, com a lei, com o mandamento. Se esse modo não nos leva à compaixão, se esse modo não nos leva ao comprometimento com o outro, infelizmente a nossa religiosidade tende a ser uma religiosidade de morte,
que não vai se importar com a dor, com a necessidade do outro. Jesus chama a atenção para aquilo que é realmente central, a vida humana. E o que é então permitido fazer no sábado, o que não é permitido. Há um outro texto que Jesus ainda pergunta: é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? O mais importante é entender que a nossa relação com Deus não deve basear-se nesses extremismos ou nesses legalismos que muitas vezes impedem as pessoas de se relacionarem com Deus ou impedem de terem uma experiência autenticamente de vida. A nossa vivência em Deus deve conduzir o outro a experimentar uma vida e uma vida em abundância. Por isso, irmãos e irmãs, o modo como nos colocamos diante da lei nunca deve ser para oprimir ou para fazer uma experiência de julgamento, de condenação do outro. A lei serve para que nós possamos amar a Deus e ao próximo, para que a nossa vida seja uma vida justa, seja uma vida baseada na sabedoria que vem de Deus. A partir do momento que nós absolutizamos a norma, infelizmente deixamos de lado a vida. E a vida humana é justamente o elemento principal. É aquilo que Paulo faz de forma muito bem. Ele nos recorda que não é a lei, que não é a norma que nos salva, mas é o próprio Cristo Jesus. Diante disso, é muito importante nos perguntarmos: como que a minha vivência religiosa se depara diante da lei? No fundo, temos duas grandes tentações, diria eu. A primeira é o rigorismo, de tudo ao pé da letra, numa leitura fundamentalista da norma, absolutizando-a. A segunda grande tentação é o relativismo, no qual a lei tanto faz como tanto fez e ela não importa. E nós precisamos entender que sim, ela tem um papel importante, que é nos ajudar na vida em comunidade, na vida como irmãos e irmãs. E é justamente nesse sentido que nós precisamos nos recordar. Cristo Jesus caminha conosco e nos apresenta a lei como instrumento de justiça. Que justiça não como vingança, mas justiça como realizar a vontade de Deus. Diante das leis e de tantos legalismos que surgem na experiência religiosa, nós possamos buscar em Cristo recentralizar a nossa dinâmica de fé, entendendo o que realmente importa, o que realmente vale a pena na caminhada cristã. Iluminados pelo modelo de Jesus Cristo, pelo cristianismo que Jesus nos apresenta, nós possamos fazer da nossa vida caminho e luz para a vida dos outros. Que Cristo Jesus nos ajude de um modo especial nessa data, abençoe muito bem o nosso Brasil e que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa pátria seja cada vez mais abençoada, protegida e guardada. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.